Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá, André, sou do Porto, Portugal. Minha querida, bem-vinda. O meu nome é Patrícia, tenho 18 anos. Muito novinha, eu sei. Em 2015, saí de uma relação tóxica e, passado pouco tempo, envolvi-me sexualmente com um amigo. O tempo foi passando e nos apaixonamos um pelo outro. Começamos a namorar. Foi muito bom até o verão de 2016, em que ele foi aceito numa universidade na Holanda. Antes de tentarmos, acabamos a relação. Eu estive com outra pessoa, mas alguns dias depois, eu e ele voltamos a falar e a namorar. Mais um ano se passou, a maior parte do tempo correu bem, mas na altura dos exames estávamos os dois muito estressados e numa discussão eu disse que não aguentava mais. Foi um erro, pois na manhã seguinte pedi desculpa, achava que ficava tudo bem, mas ele não quis voltar, dizendo que eu não podia dizer essas coisas da boca para fora. Eu sei que ele tinha razão. Estava muito confusa, sem saber o que fazer. Ainda gostava dele, mas nessa semana estive com dois amigos, que também são amigos dele. Estivemos a fumar erva, nunca mais fumei desde esse dia, e eles sempre diziam que eu tinha de esquecê-lo. Não estando em mim, acabamos os três a fazer sexo. Eita, pega! Eita! Ai, ervinha do capeta, não bem. No dia seguinte, não achava que tinha mesmo acontecido. Foi o pior erro da minha vida. Não consigo esconder as coisas, por isso acabei a contar-lhe o que fiz. Ele me insultou muito e eu chorei muito, mas nunca desisti. Quando ele voltou a Portugal, estivemos juntos. Eu fui muito querida e ia muitas vezes para a casa dele. Cozinhei as suas bolachas favoritas. Fiz um caderno com fotografias nossas e textos que eu escrevi. Enfim, estava muito feliz. Fazíamos sexo e nos ríamos muito. Achava que tudo estava bem. Porém, esta semana, ele me disse que queria se afastar porque não me amava nem confiava em mim. Eu fiquei muito triste, chorei muito, tentei estar com ele mais uma vez, mas ele disse que não quer que eu lhe faça mal. Eu percebo, mas sinto que ele é a pessoa com quem quero passar a minha vida e dói ter de esquecê-lo. Temos muitos amigos em comum, por isso vamos acabar por sair juntos. Falei com um grande amigo dele a pedir ajuda e ele só me disse que eu tinha de seguir em frente e esquecê-lo. Para o amigo dele estar falando isso, que você tem que seguir e esquecê-lo, leva bem em consideração isso aqui, viu? Porque ele vai ter que esquecer mesmo. Faz hoje 3 meses desde que lhe contei o que fiz e sinto que não há nada que possa fazer para que ele confie em mim. Tenho chorado todos os dias, sinto muito a falta dele. Sei que fui uma pessoa horrível e uns minutos estragaram um grande amor. Minha querida, não adianta falar aqui, fui uma pessoa horrível, tal. Não adianta agora, né, se diminuir desse jeito. Me ajude, gostava muito de encontrar uma solução para lhe mostrar que pode confiar em mim, mas ele diz que perdeu todo o amor por mim naquele dia. Obrigada desde já, gosto muito dos seus vídeos e espero que os continue a fazer. Beijinhos. Um beijo, minha querida. Vamos jogar a real aqui, vamos ser honesto, certo? Meu anjo. É difícil mesmo você, né, confiar em alguém. Ai, André, mas eu fui honesta com ele, pelo menos cheguei e contei. Eu sei. Você chegou, contou, tal. Mas isso não diminui. Até porque você contou porque esses dois amigos eram amigos dele também. Então, olha, minha querida, veja bem, eu não quero que você se sinta essa pessoa horrível. Mas eu quero que você perceba que a situação é uma situação realmente complicada. Então, veja bem, uma coisa é
você se sentir uma pessoa horrível. Outra coisa é você analisar a situação. A situação ficou uma situação realmente difícil. Pô, você transou com os 2 amigos, minha querida, que eram amigos dele. Ai, André, você está falando isso porque é uma mulher. Se fosse, né, o homem que tivesse feito isso, que tivesse transado com 2 mulheres, não teria esse peso. Gente, para mim teria do mesmo jeito. Eu estou falando aqui, seja para o homem ou seja para a mulher. É que as pessoas que estão me ouvindo estão ouvindo com essa coisa que já é introjetada em nós. Porque a sociedade é falocêntrica, né? Gira ao redor do homem, do sexo, do órgão genital masculino. Então o homem parece que pode tudo. Eu não vejo dessa forma, até porque eu não tenho essa mentalidade pequena de achar que então se fosse um homem com 2 mulheres não teria problema nenhum. Eu não tenho essa mentalidade. Porém, até mulheres que estão assistindo agora foram criadas com essa mentalidade. Né? Onde já se viu uma mulher com 2 amigos? Para mim aqui, se fosse um cara transando com 2 amigas da menina, para mim a situação seria complicada da mesma forma. Da mesmíssima forma. Seria para mim complicado do mesmo jeito. Como que a namorada vai voltar a confiar num cara que transou com 2 meninas, tá? Depois de fumar um beck, transou com 2 meninas que por sua vez também eram amigas dela. Então, para mim a situação é complicada, independente de ser um homem com 2 mulheres ou uma mulher com 2 homens. A situação é complicada. Então, olha, meu anjo, se eu estivesse no lugar dele, eu também não me sentiria bem. Agora, é óbvio, é o que eu estou dizendo aqui, a sociedade é falocêntrica, a gente ainda tem as raízes machistas que vêm até hoje, então, óbvio, o homem que tem esse olhar, né, que tem esse olhar calcado, fincado nessa sociedade que ainda considera um absurdo uma mulher fazer isso, se fosse um homem seria menos ofensivo. Então, se ele tem esse olhar, porque é difícil você se desvincular dessas raízes que estão até no inconsciente coletivo. Então, se ele tem esse olhar, primeiro que ele vai sentir nojo, certo? Sente, não adianta. Então, todo aquele carinho, aquela coisa vira ódio, vira ranço. O amor, não sei o quê. Vira ranço, vira ódio, vira, você entendeu? Raiva. E, claro, não é? Vira julgamento. Né? Você acha a menina fazer isso, não sei o quê, é uma vagabunda, não sei o quê. Então, vira julgamento. E passa a história para outros, você entendeu? Vai passando a história para outros e vai falando que você é uma vagabunda. Por isso que é uma situação muito difícil de ser contornada. Eu tenho que jogar a real, né? Não vou ficar fazendo firulas aqui. Realmente, é uma situação muito difícil. Eu não vou dizer impossível, porque eu acho impossível uma palavra muito forte. Mas é uma situação muito, extremamente difícil de ser revertida, certo? Então, é o tipo de situação que todos nós estamos sujeitos, a gente tem que aprender com elas. Então, não adianta agora eu ficar me culpando, eu ficar me reduzindo, eu ficar me inferiorizando, certo? Vou ter que lidar também com o que outras pessoas têm que estar preparado com o que outras pessoas vão dizer, né? Porque é o tipo de história que não fica restrita, é o tipo de história que... Então a gente tem que estar preparado também para a gente não se perder de quem a gente é. Tá? Eu não posso permitir que um momento que eu estava tomada pelo beck e fiz uma coisa que depois eu já me arrependi. Então eu não posso deixar que aquele momento me defina. Né? Seria mais ou menos como se um cara que cometeu um delito, né, foi preso, pagou, sabe, pagou sua dívida com a sociedade. Aí ele sai, a gente sabe a maneira que a sociedade olha. Ele já foi preso, esse aí não sei o quê, a gente sabe, né? Não sejamos hipócritas.
Então, quer dizer, esse cara, se ele não tiver estrutura emocional também para lidar com essa sociedade que rotula, sabe, por menor que tenha sido o delito que o cara cometeu, então se ele não tiver essa capacidade de filtrar isso, ele acaba, por conta da sociedade que está sempre o classificando como isso, ele acaba voltando de uma maneira muito pior a cometer outro delito. Por quê? Porque é como se dentro dele ligasse mais ou menos algo assim. Já que estão falando mesmo, então agora eu vou ser. Então, ele se torna refém daquilo que a sociedade fala e o julga, e o classifica, e o rotula. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque esses momentos de deslizes na nossa vida, a gente tem que estar preparado depois para sofrer essas perseguições, e a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente se torna exatamente aquilo que as pessoas estão dizendo. Então, aí a gente meio que abandona, sabe? O nosso ser, o que a gente aprendeu, a gente não tira as lições, a gente não muda, não aprimora, mas a gente regride por causa dessa sociedade e tal, que costuma ser assim, certo? Então volte para a sua essência, volte a ser quem você é, aprenda com os deslizes, com os erros. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, se curtiu dá o seu joinha, lembrando que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações sobre a gravação privada, que é compartilhada somente com você, não tem fila de espera, sobre o treinamento emocional, meu site, meus livros, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.